Hoje você vai aprender. Hoje eu quero que você preste muita atenção no vídeo que eu vou mostrar. Vá lá na sua mãe, na sua tia, nos grupos de família e divulgue esse vídeo. E você que é mamãe, que é papai, grupo de família que é assistindo aí, eu recomendo você assistir esse vídeo até o final. Porque ai daqueles que mexerem com as criancinhas. Então, a criança é um dos bens mais sagrados, o filho é um dos bens mais sagrados. E provavelmente você já assistiu um vídeo falando do sacrifício, que eles prometeram 10.000 crianças ao diabo pro ladrão poder ganhar. Fora isso, fora isso, quantas crianças que não somem no Brasil e no mundo? Pois bem, você tem que tomar certos cuidados. A vida não é cor-de-rosa, não é um mar de rosa, onde tudo dá certo e não sei o quê. Eu já cansei de ver mãe, mulher, que está com os filhos brincando na calçada, bota a panela para esquentar, a panela de pressão, e quando a panela dá aquela vaporizada, ela corre para dentro para desligar a panela e deixa as crianças para fora. Meu irmão, você jamais deve deixar o indefeso sozinho. Coloca na sua cabeça. Vamos rodar esse vídeo para você poder entender um pouco sobre a situação. Olha só. Me para um carro. Me para um carro. Olha só. E o carro provavelmente pedindo informação, conversando com. Não converse com estranhos, tá? Pedindo informação, conversando com não sei quem. Aí ele abre a porta e puxa a menina. Ó, ele abriu a porta ali. Olha só, ele puxou a menina. Uma menina de 7, 8 anos. Ele puxou lá. Aí virou o carro, olha só, ele tava parado aqui. Ele abriu a porta, conversou com a menina estava aqui, puxou a menina. E virou o carro, ó. Ninguém vê, ninguém sabe. No momento que o carro tá fechado, ninguém sabe o que está acontecendo. Olha só. A menina, inteligente, abriu a porta e pulou do carro. Ó. A menina inteligente fez isso. Agora, quantas crianças que não vão conseguir fazer isso? Crianças de 3, 4 anos, olha lá. Tá vendo? Correndo ali, ó. É o que eu falo. Ó, correndo pela vida. Agora, eu preciso dizer para vocês uma coisa. Coloca na sua cabeça, você que é pai, você que é mãe, não leve os seus filhos no circo. Eu cansei de falar isso. Cansei de falar. Em Minas Gerais, eu me lembro de um circo em Belo Horizonte, que esse circo, ele sempre passava um carro na rua convidando a garotada, não os pais, a garotada, a participar do sítio, que teria evento ao vivo, que teria brinquedo ao vivo, para poder conhecer o sítio. Ou o sítio não, o circo. E aí o que acontece? Coloca na sua cabeça. Um circo, ele precisa de manutenção. Beleza? Um circo precisa de manutenção. Uma roda gigante precisa de manutenção. Uma montanha russa precisa de manutenção. Até mesmo aquelas tendas precisam de manutenção. Outra coisa, ninguém trabalha de graça. Ninguém trabalha de graça. E pelo menos uma pessoa que vai abandonar sua família para cair na estrada num circo, essa pessoa não vai receber um salário mínimo, cara. Uma pessoa que vai ficar lá mexendo com trampolim, ela não vai ganhar R$ 1.200, estragar a vida dela, ficar no meio de uma estrada para ganhar R$ 1.200. Pode ter certeza que é bem mais do que isso. Então o circo ele tem um custo, fora a gasolina. Existe um custo. Se você for analisar o custo de um circo, é um custo muito alto. É uma estrutura muito cara. Às vezes ali tem 20 funcionários. 20 funcionários, uma média de salário de 2, 3 mil reais. 60 mil reais por mês. Fora o custo de manutenção. Aí você olha para o circo, ele fica parado na sua cidade e ninguém entra no circo. O circo vazio. Circo vazio. Eles chamam as crianças para participar, mas o circo fica vazio. Aí vocês perguntam, como é que uma desgraça dessa consegue sobreviver? Mas eu digo para você, eu digo, adivinha quem pega as crianças? Adivinha quem pega as crianças? Adivinha quem some com 2 crianças, 3 crianças e vai sumindo com criança na cidade?
Porque a mãe, ela leva a criança no circo. Depois, a retardada mental, ela vai lá e tira. Ah, não, pode ir lá sozinho. Eu não ligo não, pode ir lá, pode ficar tranquilo. Ah, hoje vai ter o Budão Doce, mas eu vou estar trabalhando aqui, não tem como eu ir, pode ir lá. Aí vai a criança sozinho. Aí eles pegam a criança, existe uma droga que só de você colocar uma gota no dedo da pessoa, a pessoa desmaia completamente, perde todas as coordenações motoras. É uma droga que eles utilizam nos Estados Unidos, nas maçanetas, tudo para fazer o tráfico, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, de órgãos. Aí eu esqueci o nome dessa, eu só esqueci. Mas acho que é Van Vink, eu vou lembrar o nome disso aí. E aí, basicamente, some, a criança fica em estado vegetativo. Aí eles conseguem colocar a criança numa caixa, conseguem sumir com ela. E eu já vi casos que o circo aparece, não dá um mês. Um mês. Tem policial rodando a cidade procurando criança. Não dá um mês. Então, como é que você acha que aquela estrutura imensa funciona? Se não tem nem que. Irmão, para você pegar uma estrutura daquela de circo e fazer com que pelo menos 80, 90 mil reais por mês entre naquela. Você tem que ter muita criança. Os caras cobram 10 reais a entrada. 10 reais a entrada. Coloca aí 90 mil. 10 reais a entrada para brincar nos brinquedos. A conta não bate. Você tem que ter, assim, umas 100 mil crianças brincando com a porcaria para poder. Mas, pelo menos 10 mil crianças. Para a coisa se pagar. E não entra. Fica lá 3, 4. Numa noite, 30 crianças. Mas é aquilo que eu sempre falo. Aquilo que eu sempre falo. Botou um circo na cidade, meu irmão. Esconda o seu filho. Esconda. Primeiro devia expulsar o circo da cidade. Entrou no sítio na cidade, expulsa, junta a comunidade e bota para fora. Bota para fora. É isso que devia fazer. Porque, meu irmão, porque sem brincadeira. Sem brincadeira. Sem brincadeira. A única maneira desse circo sobreviver é sumindo criança. E eu já vi isso acontecendo. Eu vi com meus olhos. Eu denunciei. Eu liguei para o 190. Entrou um circo em Belo Horizonte. Ok? Aí eu vi aquele circo parado, não sei o que. Aí de repente um amigo meu que é policial, recebeu um relato que sumiu uma criança. Aí de repente o circo pega as suas tralhas e vai embora. Aí o circo foi para Santa Luzia. Eu fui visitar os meus parentes em Santa Luzia. Aí cheguei em Santa Luzia, a mesma bosta de circo. E o mesmo circo. Aí passou uma semana e pouco, deu aquela confusão toda, sumiu uma criança. Aí o circo foi parar lá em Sabaral, na cidade do interior de Minas. Aí eu também tenho parentes. Aí eu fui lá visitar. Passou um tempo, sumiu criança. Onde o circo passava, sumia criança. Aí eu fui lá denunciar. Você tá vendo, onde vai esse circo, some criança. É simples assim. E depois acho que ele foi para São João del Rei. Porcaria que ele foi. Cara, é isso que eu tô te falando. Ele some. Onde o circo passa, some criança. Então coloca na sua cabeça que circo é uma desgraça. Você não deve levar o seu filho nessas porcarias. Ponto número 1 é esse. Segundo, não deixe os seus filhos na rua, na calçada. Passa carro, o carro passa. Alguém pode sair dali, puxar para dentro e acabou. Não deixa na calçada. Não é brincadeira. A coisa é séria. Todo dia tem que orar o Salmo 91, orar o Criador proteção espiritual, orar para ter proteção física. E assim, digo mais. Além disso, ficar de olho. Você tem que ensinar você tem que pegar o seu filho que é criança e ensinar ele. Pelo menos ter um metalzinho assim, uma coisa pontiaguda. Todo mundo tem que andar armado. Não tem conversa, meu irmão. Foda-se o governo. Você tem que ter pelo menos uma faca. Você jamais pode ficar parado sem nada. Jamais. Seu filho tem que aprender também. Tem que aprender, porque numa situação desse o cara pode esfaquear lá e abrir a porta e fugir. Entendeu? Tem que ter uma proteção. Infelizmente, esse mundo é muito mau. O mundo que nós vivemos é o mundo das trevas. E você como cristão, você como pessoa do bem, você vai enfrentar um problemão. Um problemão. Então você tem que se resguardar e resguardar a sua família. Jamais deixar os seus filhos
fora da sua tutela. Jamais deixar os seus filhos brincando na rua. Jamais. Tem que se resguardar, meu irmão. Tem que ensinar os seus filhos a se protegerem, se caso, sabe, for sequestrado num carro, fazer uma simulação para ele aprender a pular fora do carro, sabe? Fazer um monte, gritar, né? Tem supermercado, tem mãe esconde, mãe, ela vai lá pegar os produtos, ela tá com o filho no chão, some, esquece do filho. Chega alguém, pega na mãozinha e leva embora, meu irmão. A criança nem percebe. Quantas vezes que isso não acontece? Você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Eu sou um cara chato, eu sou mesmo. Mas é assim que sobrevive. É assim que sobrevive. Eu falo para você, porque a coisa ela mudou. A década de 90, os anos 2000, não é mais a mesma coisa que agora. Não é mais a mesma coisa que agora. Agora os caras estão cedo na criançada. Uma criança em tráfico de órgãos, uma criança vale mais de 180 mil dólares. Isso deve dar, eu acho, uns 800 mil reais. Uma criança. 800 mil reais. Você consegue perceber? Você consegue perceber o preço que é? Os caras vão fazer o mal. E seita secreta, muitas vezes fala assim: ah, você quer participar do grau 29? Você vai ter que ir de carro e buscar uma criança. Não vou nem falar o nome da seita. Você quer mudar de grau? Você vai ser enrabado e tem que buscar uma criança. É assim que é a coisa. Então, fora essas religiões, eu já falei, tem um vídeo, eu já mostrei aqui, mas eu vou mostrar de novo. Tem um vídeo, cara, tem um vídeo dos caras falando que iriam sacrificar 10 mil crianças de forma em agradecimento por coisa ruim ter ganhado a eleição. Então, você tem que tomar um certo cuidado com a criança lá. O cara para conversar, puxa a criança, na mão ali, ó, para dentro do carro, fecha a porta, faz o retorno, a criança pula fora. É o que eu falo. É o que eu falo para vocês. Tem que tomar cuidado, meu irmão. Tem que tomar cuidado. Gente ruim que não presta é aos montes, ó. Aos montes. É o que eu digo. É o que eu digo. E infelizmente, boletim de ocorrência, os caras não sabem a placa. Entendeu? A coisa é pesada. Um cara desse aqui, uma mulher dessa, não sabemos, merece um fuzilamento, meu irmão. Merece que a gente esquenta uma tora flamejante, uma broca, uma bigorna flamejante, a gente esquente bem e do orifício de baixo até a boca sai perfurando. E dando adrenalina para a pessoa não desmaiar. Você tá doido, meu irmão. Todo tipo de. Por isso que o inferno é torturante. Que a pessoa que faz isso aqui, ela merece a tortura. Por isso que o inferno é torturante. O inferno não é um lugar que você morre, apanha e acabou. Não, ele é uma tortura eterna. E se o Criador criou uma tortura eterna, é porque merece. Então você que é mãe, que é pai, resguarde os seus filhos. Não é brincadeira, não é para deixar filho em rua, não é para deixar filho com vizinha, não faça essa merda. Você tem que resguardar. Os seus filhos são os bens mais preciosos que você pode ter. Espero que esse vídeo tenha agregado valores à sua vida, a ponto que você acorde para a realidade, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.